Deixa eu contar um pouquinho do meu contato com o Átila. A gente vem de um grupo, né, difuso de divulgadores de ciência que trabalham desde antes de 2010. Né? Eu estou em atividade desde 2008, 2007, em vários assuntos, não só ciência. E fui convidado para a rede de blogs que o Átila fazia parte. Eu não quis, eu sempre quis manter a minha independência. Enfim. E o Átila, quando ele me respondia no Twitter, que é claro, agora eu não existo, mas quando ele me respondia, eu já tive debates com ele de eu ter que falar: você é cientificista, Átila. Você tem essa coisa do puxa-saquismo à ciência, o que é um sinal de uma pessoa que não tem um repertório intelectual amplo. Eu disse isso pra ele, diretamente pra ele. Por que eu disse isso? Porque ele usou um estudo, ele até fez um vídeo disso na época no Nerdologia, sobre a Wikipédia. Esse estudo alegava que quanto mais politicamente polêmico é um artigo da Wikipédia, mais imparcial e neutro ele é. Eu falei, esse estudo tá louco, porque eu sei de alguns exemplos em que o artigo é tão não assim, é tão enviesado que eles trancam o artigo impedindo uma outra opinião a respeito do que aconteceu. Um exemplo é o Gamergate, que foi uma polêmica sobre jogos envolvendo feministas aí. Foi lá em 2014. E foi sobre isso. Aí eu falei, olha, se você acha que a ciência, se a gente trabalha do jeito que o Karl Popper diz que a ciência funciona, por exemplo, um único exemplo já refuta uma generalização. E esse exemplo é um exemplo icônico. Se quiser outros, eu te dou. Mas se não confia em mim que esse artigo específico tem viés político na Wikipédia, fala com o Page, que é um dos cofundadores da Wikipédia, saiu da Wikipédia dizendo que o sistema dela agora é só viés político a favor da esquerda. Tem muito viés político, não é só isso, mas permite muito viés político, e os editores da Wikipédia formam ganguezinhas, e eles têm certas concordâncias políticas e excluem opiniões divergentes, independente de serem verdadeiras ou não. Enfim, e por que eu estou dizendo isso tudo? Que aí, o que o Átila respondeu? Tá, ele, então se você discorda desse paper, cadê o seu paper? Cadê o seu artigo? Cadê a sua autoridade científica? Eu não preciso, porque eu estou te falando de um exemplo, um dado que está lá na Wikipédia que refuta a generalização desse artigo. Eu não preciso de outro artigo para responder isso. E você me cobrar um artigo é um sinal dessa bajulação da ciência e dos sinais de ciência, que é parecido, eu falo isso na minha palestra também, está lá no meu canal no YouTube, inclusive. É parecido com aqueles estudantes de medicina de primeiro semestre, geralmente, que só saem de jaleco, sabe? Para parecerem respeitáveis, que já são médicos e tal. É preciso ter o paper, é preciso ter o modelo matemático, é preciso ter a tabela, é preciso ter os sinais de que parece ciência. A verdade não importa. O que importa é ter os sinaizinhos de respeitabilidade, a estrelinha na testa da comunidade acadêmica, que isso que importa. Então, para quem uma pessoa que está interessada na verdade, não importa a fonte dos dados que você tem. Importa a confiabilidade, sim, mas confiabilidade não é monopólio de cientista. Desde quando é? Então, se é um cara lá, um youtuber que morou na China, que sabe ler chinês e me mostra evidências de que o vírus pode ter escapado do laboratório, eu vou respeitar esse cara. Eu vou ver que o trabalho foi bem feito, eu vou traduzir, eu vou querer que as pessoas vejam o que ele fez. Não interessa pra mim se o Matthew Tai é doutor Matthew Tai ou não. Cara, basicamente o que tu tá falando aqui é uma coisa que acontece no dia a dia. Basicamente, tu passa uma informação e a pessoa pergunta, tá, mas quem disse isso? E aí tu fala, quem disse foi o Felipe Neto. Ah, então tá errado. Porque, obviamente, tudo que o Felipe Neto fala tá errado. Uhum. Tu tá desqualificando o argumento pela pessoa e não pelo argumento em si. Exato. Sendo que tu deveria pensar, tá, deixa eu ver o que tá sendo dito. Parece que faz sentido ou parece que não faz sentido. Porque se o Felipe Neto fala, eu já dei esse exemplo, é o exemplo mais óbvio de todos, né? Mas se o Felipe Neto fala que a água é molhada, não importa que foi o Felipe Neto que falou. Uhum. Inclusive, enfim, não importa se foi um cientista, não importa se foi uma criança, continua certo até que se prove o contrário, né? Exatamente. Então não adianta ficar tentando falar, não, mas a água não é molhada, porque se foi o Felipe Neto que falou, então não pode ser. Uhum. Cara, prova que a água não é molhada. É muito mais, não é muito mais eficiente. É o que você tem que fazer para refutar o que está sendo dito, não simplesmente atacar o interlocutor. Então, dentro da ciência isso acontece bastante, né? São as carteiradas que a gente disse. Mas, enfim, para voltar um pouquinho só para aquela questão do Átila, eu vou te colocar talvez um pouco contra a parede, mas eu queria saber se tu classifica o que o Átila estava fazendo como alarmismo, de fato. Acha que ele foi alarmista? Acha que ele sabia que aquele estudo
podia não ser tão preciso assim, mas ele decidiu compartilhar mesmo assim? Ou acha que ele realmente acreditou que era possível que morressem 3 milhões de pessoas? É claro que aí é uma opinião muito pessoal, mas enfim, o que tu tem a dizer sobre isso? Eu acredito que seja alarmismo, até porque é um padrão de comportamento. Então, o meu ponto ao contar a minha história pessoal com Átila foi para apontar que há um padrão de comportamento de cientificismo, certo? Esse foi o meu ponto. Há também um padrão de comportamento de alarmismo. O pessoal que segue o podcast Jovem Nerd diz que o Átila já disse que quer estar aqui quando acontecer o apocalipse zumbi que ele quer cobrir. E outros sinaizinhos assim, de comportamento alarmista. Né? E eu vi por mim mesmo algumas daquelas lives. Para mim parecia assim, é um pouco brincando, mas parecia para mim que quanto mais famosa era a pessoa com quem ele estava conversando na live, maior era a previsão de mortes dele. E também a linguagem colorida que ele usava. Nem se eu acreditasse no que ele aparentemente acreditava ali. Ele ia aumentando, né? Inclusive, isso é uma coisa que algumas pessoas podem estar se perguntando. Não, ele não falou 3 milhões, ele falou 1 milhão, 2 milhões. Ele falou todas essas coisas, na verdade. Então, em diferentes vídeos. Ele falou 1 milhão, depois ele falou 2 milhões e depois ele falou 3 milhões. Então, exatamente. Mesmo se eu concordasse com ele nessa época, eu acho que eu não usaria a linguagem dele, porque eu não gosto. Assim, personalidade é uma coisa que varia, não é problema. Mas se você tem essa tendência a ser alarmista, você usa um certo tipo de linguagem. E eu não acho que eu tenho essas tendências, até porque o George Floyd, por exemplo, eu nunca quis ver aquele vídeo. Certas coisas eu evito. Então eu não tenho atração por tragédia. Agora, o que parece ser um aspecto do alarmismo. E o Átila falava assim, corpos vão se empilhar nas ruas. Então ele criava uma imagem na cabeça da pessoa. De imaginar corpos nas ruas, as pessoas empilhadas. Dramatizava a situação, né? Exato. Então, pra mim isso aí é o smoking gun no caso do alarmismo. Quando o cara usa uma linguagem colorida dessas, e foi inclusive, eu acho que na mesma live que ele falou 3 milhões, com pessoas famosas lá, fazendo caras e bocas de susto, né? E ele, nessa mesma live ele fala, corpos se empilharão nas ruas. O cara é um alarmista. E tem incentivo. Eu não estou dizendo que é mentiroso, que é uma desonestidade consciente, nem isso eu acho. Acho que é importante a gente falar, né? Falar que o que ele estava trazendo é alarmismo não é menosprezar, porque como esse assunto que a gente está discutindo aqui virou um assunto muito político, nos próximos pontos a gente vai entrar mais nessa questão, a gente fala, nossa, o Átila estava sendo alarmista, algumas pessoas já vão pegar e falar, olha só, eles estão menosprezando o coronavírus, eles estão falando que é gripezinha. Não é isso que estamos fazendo. Não é não reconhecer o perigo do vírus, você falar que uma pessoa que está falando que vão morrer 3 milhões de brasileiros até outubro do ano passado estava sendo alarmista. Ele ainda, mesmo que o problema fosse grave, ele estava fazendo com que fosse muito mais. Estava, né, qual a necessidade dessa linguagem que eu estou chamando de colorida? E outra, eu entendo o cálculo que as pessoas fazem ao ver isso aí. Mas é melhor errar por prudência do que por relaxamento. Ok, mas esse cálculo aí está ignorando muita coisa. Está ignorando que a tal da prudência envolve medidas draconianas que cortam empregos, que pioram a vida de outras pessoas e consequências econômicas também levam a mortes, também levam a fome, também levam a sofrimento. Isso que tu tá falando é importante, que inclusive muitas pessoas depois vieram falar que as consequências do lockdown e tudo mais poderiam ser mais severas do que a do próprio coronavírus, né? Mas também me lembrei, nesse ponto que tu trouxe, de citar o tal da profecia autocumprida, né? Porque a gente pode analisar de várias formas. Primeiro falar, nossa, se era para ter morrido 3 milhões e agora estamos muito tempo depois em 400 mil, então o Brasil fez um excelente trabalho. Da mesma forma, muitas pessoas usam isso para falar que, na verdade, foi o discurso do Átila mesmo que fez com que a situação tivesse muito melhor. Não, porque ele avisou todo mundo, e aí todo mundo se cuidou, e por isso que não chegamos naqueles números, que é a tal da profecia autocumprida, né? Se ele acerta, beleza, ele acertou. Se ele errou, então só não chegou naquele ponto porque ele avisou anteriormente, então não iria chegar. Ou seja, o cara fala qualquer coisa e ele está resguardado por essa situação. Isso é uma clássica, inclusive era isso aí que o Popper chamava de não ciência, que é quando a afirmação, a ideia, a hipótese é irrefutável, é impossível de refutar ela, porque qualquer estado de coisas que acontecer vai ser consistente com a defesa da ideia.
ou no caso até da pessoa. Então, a irrefutabilidade é um sinal de falta de cientificidade. Eu nem concordo com o Popper totalmente, mas enfim, eu acho que boas explicações dão a cara a tapa, elas podem ser refutadas, né? Elas preveem certas coisas, se essas coisas não se concretizarem, a ideia está refutada, a hipótese está refutada, a teoria está refutada. Sim, eu poderia dizer basicamente aqui, se ninguém no Brasil usar tênis amanhã, o céu vai ficar escuro durante o dia inteiro. E aí não vai ficar escuro o dia inteiro, eu falo, mano, é porque alguém usou tênis por causa do que eu falei aqui. Justo. Então só não ficou escuro porque eu falei e preveni, e aí alguém usou tênis e pronto. Exatamente, você já Como é que vai formulou provar a que ideia. teria sido o contrário? Justamente, isso aí, aliás, é uma coisa que é muita estratégia de charlatão que fala que é evidente. Ele faz aquela previsão que qualquer estado de coisa vai ser compatível com ela dar certo ou dar errado. Né? Então, justamente isso aí. Só que como o número que ele citou foi tão absurdamente discrepante da realidade, eu acho que é plausível dizer que, cara, nem no pior dos cenários aquilo teria acontecido, né? Esse é o principal ponto. Ele, em defesa dele, que eu posso fazer um pouco, ele depois diz que o problema era o modelo do Imperial College. Inclusive, o cara que criou o modelo foi pego furando o lockdown para trair a esposa, mas esse é outro assunto. Meu Deus. Então, mas Netou, então. Ressoa com essa coisa que eu estava falando, do respeito excessivo a autoridades. Elas são humanas, elas respondem a incentivos, elas cometem erros, independente de quantos títulos tem, quantos diplomas tem, quanto conhecimento tem. Bom, o Átila, no mínimo, ele deveria ser mais criterioso na hora de escolher os estudos que ele vai compartilhar com as pessoas e a linguagem que ele vai utilizar também, né? Eu acho até pior do que isso aí, porque isso aí ele pode botar a culpa no Imperial College. Mas eu acho que o ponto mais baixo que chegou foi o artigo da Folha defendendo o autoritarismo necessário. Aquilo ali, primeiro que deixou bem claro o que eu já falei, que cientificismo é sinal de uma pessoa que tem pouco repertório intelectual. O baixo repertório intelectual ficou muito claro nesse artigo. Um artigo autoritário, que ignora as consequências do autoritarismo, e essa condição elitista de se botar no lugar de prescrever coisas para a sociedade inteira. Se tem um exemplo para estar a foto ali no dicionário em arrogância, né? Tem que estar uma foto disso, ou tem que estar um print do artigo. Né? Aquilo foi o que a gente pode esperar de pessoas que passaram pano para a ditadura chinesa do começo ao fim e usaram ela como exemplo, né? Tipo, não, porque é a China que tá fazendo tudo certo e, cara, realmente... Bem lembrado, porque o erro já estava ali, porque o que eu fiz, além desse vídeo que eu traduzi, e eu ainda estava em outro emprego antes, então era o tempo livre que eu tinha para fazer essas coisas. Um outro vídeo que eu fiz foi mostrando que a quantidade de mortes que a China alegava ter lá não era consistente com relatos que estavam em jornais até mainstream do Ocidente sobre a quantidade o trabalho que estava tendo nos crematórios de Wuhan, que a quantidade de cinzas que estavam vendo saindo em caminhões dos crematórios era muito superior à quantidade de mortes por Covid que a China estava alegando. Então, desde o começo tinha esse tipo de sinal e outros de que os números não eram confiáveis. E eu vi o Átila no Twitter respondendo a alguém, falando, Átila, por que você não fala nada desses números não serem confiáveis? E ele respondeu isso e com os olhos que a terra de comer eu vi isso. Ele falou, são os números que eu tenho para trabalhar. E isso foi pouco depois do Twitter da ditadura chinesa ter elogiado ele. A embaixada chinesa, não? A embaixada chinesa elogiou o trabalho dele no Twitter dela. Né? Então, assim, eu posso ser uma pessoa cheia de defeitos que faz um trabalho ruim em algumas coisas, mas uma coisa que eu nunca vou poder dizer é que eu fui elogiado por uma ditadura pelo meu trabalho. Não sei se isso significa alguma coisa, pra mim significa. Não, é realmente assim, cara, teve tantos absurdos ao longo dessa pandemia que eu achei engraçado como o duplo padrão ele se fez evidente em tantos pontos, tantas pessoas falando sobre a subnotificação dos números brasileiros e ao mesmo tempo os caras estavam comemorando e falando assim, usando como exemplo países que claramente os números eram maquiados, eram falsos, eram nem um pouco confiáveis. Então, nada fazia sentido. Tinha país, assim, que os números eram obviamente, assim, eu não sei, eu vou chutar, inventar alguma coisa, mas era algo nesse nível, assim. De enquanto países estavam ali nas centenas de milhares de mortes, tinha lugar que tinha morrido 40 pessoas por coronavírus. E as pessoas nem questionavam isso. Não, deve ter sido sim, só 40.